Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um programa totalmente excelente aqui nesse nosso palco, nesse nosso espaço, onde a gente escolhe as pessoas mais interessantes, com histórias bacanas para contar, pessoas que trazem relevância à nossa audiência, né? Sabe, aquele papo que vale a pena compartilhar, que vale a pena indicar para os amigos. Esse é o nosso objetivo, né? Então, eu quero agradecer a presença da Ana Cristina Guedes. Ana Guedes, seja bem-vinda aqui ao Marco Podcast. Prazer te receber aqui no nosso espaço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Olha, eu vou arriscar fazer a sua apresentação aqui. A Ana Guedes, ela é enfermeira, ela é pós-graduada, ela tem especialização em pré-natal. Em UTI neonatal. Eu sou graduada e pós-graduada pela Unirio desde 1999. Eu posso dizer, posso continuar? Pode. Então, eu me considero uma especialista em amamentação, porque eu trabalho com amamentação em UTI neonatal desde 89, antes da graduação. E após a graduação, continuei indo ao congresso, fazendo cursos, trabalho hoje numa maternidade e por isso que eu juntei, já que a gente está falando sobre a ozonoterapia, eu juntei a ozonoterapia com a amamentação. Meu pré-projeto é sobre isso. Maravilha, e a gente fez aqui questão de trazer esse assunto que é a ozonoterapia para passar para a nossa audiência, né? Porque é uma coisa que eu não conhecia, eu confesso a você, estou maravilhado, eu já falei isso para você antes, estou muito motivado em aprender mais com esse nosso bate-papo aqui, porque a ozonoterapia é realmente incrível. E como começou a ozonoterapia na sua vida? Como ela chegou? Então, quem me apresentou a ozonoterapia foi uma dentista, que foi o primeiro conselho federal a regulamentar. Foi a odontologia, e ela me apresentou a ozonoterapia e a enfermagem regulamentou em 2018 em feridas. O que acontece? Como eu trabalho em amamentação, nós temos muito trauma mamilar. Existem vários trabalhos que, inclusive, hoje, segundo o Ministério da Saúde, que vou deixar o link aqui, diversos links aqui com o Cláudio, né? Eu vou deixar diversos links. Inclusive, hoje ainda existe entre 80% a 90% das puérperas, que são mãezinhas que amamentam, elas deixam de amamentar por conta de trauma mamilar, mesmo com todas as orientações do Ministério da Saúde. Então, por que não juntar a ozonoterapia, que tem uma excelência na cicatrização, com o trauma mamilar? Que trauma mamilar nada mais é do que uma ferida. O Ministério da Saúde preconiza, antes do neném mamar, ela espremer, fazer a expressão do leite para poder tirar qualquer resíduo. E como não tirar água do seio? Tira com maior facilidade. E a água ozonizada nada mais é do que oxigênio, porque o ozônio, quando a gente faz ozonoterapia, só para a gente explicar em questão do leite, o ozônio é somente 5% do que é gerado lá no gerador de ozônio, tem uma descarga elétrica, é usado O2 medicinal, 95% é oxigênio, 5% é ozônio. E o ozônio é instável, ele praticamente em 20 minutos ele retorna e volta a ser oxigênio. Então não tem como o oxigênio e a água fazer mal para o neném. E facilmente é retirado com o próprio leite materno. Certo? E em relação de você juntando ou não o ozônio sistêmico, que aí quem quiser mais informação sobre o ozônio sistêmico, vou deixar meu Instagram aqui, que é Ana Guedes Ozônio, né? Já vou falar. A pessoa entra em contato comigo, entra em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, que eu mando o link para vocês, tanto do Ministério da Saúde, quanto do parecer lá do COFEM, que o parecer do COFEM regulamentou a ozonoterapia entre os enfermeiros. Essa é a parte que eu gostei mais, né? Porque você já colocou aqui pra gente, né, que no tratamento dos traumas, né, que normalmente acontecem na mama durante a amamentação,
existe um tratamento específico, né? Ele segue uma orientação do Ministério da Saúde, e assim toda a ozonoterapia é regulamentada, né? Tem as suas especificações, os profissionais que podem atuar na área. E eu queria falar um pouco mais sobre isso também. Todo profissional da área de saúde pode trabalhar com ozonoterapia? Todo não. Então, só completando também em relação à questão da ozonoterapia no trauma bamilar, aonde eu trabalho, tem uma equipe maravilhosa, né? Que eu não vou falar nem o nome do local, mas todo mundo sabe onde eu trabalho. A equipe é maravilhosa, diminuiu muito a questão do trauma mamilar por conta das condutas dessa equipe maravilhosa, mas ainda existe o trauma mamilar, né? E eu gostaria de introduzir a ozonoterapia, porque é uma instituição de ensino que incentiva a produção científica. O Brasil é o 5º país que mais produz artigos científicos sobre ozonoterapia. Então, voltando em relação aos profissionais, então, em relação a onde eu trabalho, essas coisas, também pode entrar em contato comigo no Instagram, que eu esclareço, tá? E um beijo para as meninas que trabalham com aleitamento materno, onde eu trabalho, que são maravilhosas. E tanto enfermeira, uma equipe multiprofissional, enfermeiro, nutricionistas, médicos, todo mundo. Em relação aos profissionais que podem trabalhar, somente profissionais de nível superior, que são dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, médico veterinário, biomédicos e farmacêuticos e, por último, agora, os biólogos. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas eu acredito que seja só esses 5. Também vai estar no link que o Cláudio aqui vai deixar com vocês, dos profissionais que o CCJ ele já autorizou a ozonoterapia no Brasil. Tem as outras questões de lei que ainda está decorrendo. A ABOS, que é uma associação brasileira de ozonoterapia, que eu também vou deixar o link aí para vocês. Eles estão sempre de frente para que a ozonoterapia seja regulamentada, apesar de que, não sei se eu já te falei, ela está dentro das práticas integrativas do SUS. Totalmente excelente. Ela está dentro das práticas integrativas do SUS desde 2006 que isso acontece, que vão introduzindo práticas de acordo com comprovações científicas. A gente está falando de comprovações científicas. Não é simplesmente, ali alguém gostou e colocou. Não. Se a ozonoterapia está dentro das práticas integrativas do SUS, é porque ela tem comprovação científica. E ela está inserida desde 2018. Ela está inserida. E por ser uma prática integrativa do SUS, o SUS pode oferecer isso para os seus usuários. Então, lá também vou deixar um link do Ministério da Saúde e tem 3 links também que eu vou deixar, que tem 3 lugares aqui no Brasil. Começou em Araraquara, um centro de ozonoterapia somente em feridas. E quem está de frente são 2 enfermeiras. Entra em contato comigo que eu dou o nome dessas enfermeiras, em Araraquara, São Paulo. Depois vem em Itajaí, também tem um centro, lá em Santa Catarina, também tem um centro de de práticas integrativas. E entre essas práticas tem a ozonoterapia. E tem o médico, o doutor André Vicente, com a enfermeira Dulce, que estão sempre de frente, e o terceiro centro, que é bem pertinho aqui da gente, que é em Cabo Frio. Como eu falei, não é porque você perguntou que não é ele é um tratamento complementar. O paciente, ele trata mais de 230 patologias. Então, ele não é milagre, ele é ciência, eu costumo falar isso. Não é se a paciente está com uma doença oncológica, ela não vai abandonar seu tratamento, mas a ozonoterapia vai minimizar o que a rádio e a quimioterapia faz. Vai amenizar, vai fortalecer o sistema imunológico de diversas patologias. O câncer. Aí já me perguntaram isso. Me perguntaram assim, a ozonoterapia cura câncer? Eu falei assim, é muito subjetivo. Por quê? Porque tem graus,
tem tipo de câncer, tem o horário que você começa o tratamento. Então, assim, tem um grande benefício no tratamento da oncologia, inclusive no parecer do COFEM, que eu vou deixar com você o link, que a pessoa tem quase 10 páginas, só do parecer do COFEM. E lá, inclusive, eles falam da oncologia, da ferida, como dando destaque para a ozonoterapia como tratamento complementar, nunca abandonando o seu tratamento com seu médico. Perfeito. Então, você que está acompanhando a gente até agora, que está curioso em saber mais sobre a ozonoterapia, já foi dito aqui todos os links, o máximo de informação que a gente puder, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, inclusive o Instagram da Ana Guedes, para você procurar, pedir orientação, de repente, questão de um tratamento, alguém que já faça atendimento. Como é que funciona? A pessoa entra em contato com você? Pode entrar em contato comigo, que eu posso orientar, eu posso inclusive fazer algum tipo de tratamento também. Se a pessoa morar longe de mim, né? Se o cliente vai morar longe, eu tenho, no caso, tenho uma relação na ABOS, dos filiados à ABOS, que eu sou afiliada à ABOS, por isso que é uma instituição séria, que eles só aceitam profissionais de nível superior. Sim. Que tenham a regulamentação dos seus conselhos federais. Se não tiver regulamentação, tipo assim, a educação física, né, o professor de educação física é uma profissão maravilhosa, super importante, mas não está regulamentada para exercer a ozonoterapia. Teria que chamar um enfermeiro ou um biólogo, que é um daqueles que já foi citado aqui anteriormente. Inclusive o link que eu vou deixar para você, lá tem a relação pelo CCJ, né, lá do Congresso, os profissionais de nível superior que possam exercer essa profissão. Não podem ser terapeutas, tem que ser profissionais de nível superior e habilitados. No meu caso, o COFEM regulamentou que eu tenho que ter no mínimo 120 horas, mas eu posso dizer para vocês, e quem já me conhece, que eu tenho muito mais do que 120 horas, né? Que eu comecei a estudar ozonoterapia bem antes de fazer o curso. Sim. Eu comecei a estudar ozonoterapia bem antes de comprar o gerador de ozônio, por conta do trauma mamilar. E outra questão também muito importante que eu comecei a estudar ozonoterapia foi para me curar. Porque teve um profissional, porque depois que eu tive a chikungunya, assim, um lado pessoal meu, sim, né? É importante, é essa parte que eu queria entrar nele. Então, eu tive, depois da chikungunya, os amigos que trabalham comigo, eu tive limitações que muitos não sabiam, só os mais próximos. Eu tive limitações depois que eu tive a chikungunya, com eu e muitas outras pessoas. E agora com a Covid, também tem muitas pessoas que tiveram limitações por conta da Covid, dores crônicas que apareceram pós-Covid, pós-chikungunya. No meu caso foi pós-chikungunya. Eu com 40 anos desenvolvi uma artrose nas mãos, no dedo e no ombro. Eu vivia em profissionais que por fim eles falaram assim para mim, isso antes de eu comprar o gerador, tá? Eles falaram assim para mim, olha, a ozonoterapia, a artrose não tem cura. Você vai passar o resto da vida tomando anti-inflamatório e a sua mão vai atrofiar. O meu dedo vivia que nem nariz de palhaço. Eu já não tinha mais força no braço, eu não conseguia mais levantar. Fazia diversos tratamentos que os profissionais me orientaram. Então, como eu vi que não tinha tratamento, e esse último foi sincero, dizendo que eu ia ficar atrofiada, eu, como já estava estudando sobre ozônio, na bênção de Deus, que eu acho que foi a bênção de Deus, caiu nas minhas mãos um trabalho sobre ozonoterapia em artrose de 2 mestrandas em Santa Catarina. São 2 mestrandas em farmacologia e elas usaram óleo de ozônio, era o trabalho delas, tá? Lá de mestrado. Elas usaram o óleo de ozônio, óleo de girassol ozonizado
em tópico, né, em artrose de mãos. E eu com meu dedo doendo pra caramba, já não tinha mais anti-inflamatório da jeito, eu comecei a passar na minha mão e vi que melhorou. E o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar. Então eu descobri, nesses meus estudos, assim, para ser bem rápida, porque essa questão de artrose tem no meu Instagram. Eu fiz uma coisa no Instagram só sobre artrose, por minha causa. Sim. E por causa da minha mãe que estava na cadeira de roda. E eu cuidei da artrose do joelho dela. Então o ozônio diminui a produção desse NF-kappa-beta, consequentemente diminui essas citocinas inflamatórias. E aí a pessoa para de ter inflamação. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que o ozônio é anti-inflamatório? Que todo mundo me pergunta isso. Ozônio é anti-inflamatório? Por um lado, sim. Não é. Você sabe por quê? Porque o ozônio é uma biomolécula. Ele não é um anti-inflamatório. Ele estimula o seu organismo a produzir células de defesa. Ele estimula o seu organismo a se defender, a melhorar a sua imunidade, a diminuir essas citocinas inflamatórias. Por isso que ele melhora uma inflamação de ouvido, uma inflamação de perna, uma inflamação no braço. Aí as pessoas que não têm o conhecimento, que qualquer um pode ter conhecimento, é só entrar no Google Acadêmico, que qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer leigo que goste de estudar. Entre no PubMed, na Cielo, base de dados, como eu falei, o Google Acadêmico, e bota lá ozonioterapia e diabetes, ozonioterapia em feridas. Você vai encontrar diversos artigos científicos falando sobre isso, entendeu? Totalmente excelente. Acho que a gente já desmistificou um pouco aqui. Minha intenção é essa, desmistificar. Vamos completar em relação da anti-inflamatório? Sim. Não me desfazendo do anti-inflamatório, que o anti-inflamatório ele é importante, sim, mas ele tem que ter começo e fim. Tanto que o médico, no caso o profissional habilitado a prescrever o anti-inflamatório, ele passa 5 dias, 10 dias, mas depois tem que parar. Só que, infelizmente, as pessoas, por terem dores crônicas, mantêm aquele remédio a longo prazo. Então, o anti-inflamatório é bom? Sim, mas por tempo determinado, porque ele é um anti-inflamatório, ele bloqueia a cascata inflamatória, mas também bloqueia enzimas importantes. Por isso que ele faz mal a longo prazo, sim, ao contrário do ozônio, porque o ozônio é uma biomolécula. Ele é instável, então não tem como ele dar efeito colateral em você, por isso que ele não tem como ter alergia em você. Sim. Tem artigos provando que o ozônio o nosso organismo produz, então não tem como ter alergia. Então, se algum profissional falar para você que ozonioterapia causa alergia, é porque foi feito por profissionais não habilitados, ou então porque não tem conhecimento científico para isso, para dizer isso. Então, tem comprovação científica, sim. E profissionais habilitados, a gente pode começar a filtrar pela BOS. Pela BOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, ela aceita esses profissionais que têm os registros, que cada Conselho Federal faz o seu parecer. O meu parecer, sim, foi o COFEN que fez, certo? Então, para você ver que é tão importante até entre os médicos, que na BOS, o presidente da BOS é um médico. A direção científica da BOS é composta por médicos, é composta por farmacêuticos, inclusive a dona da Filozon, que é o pai dela, que foi um dos que trouxeram a ozonioterapia aqui para o Brasil. Hoje ela é farmacêutica, ela também faz parte do comitê científico da BOS. Nós temos dentistas. Então, além da BOS, que aceita todos esses profissionais que são regulamentados, nós temos a SOBON. O que é a SOBON?
Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Ou seja, só tem médicos, apesar de ter milhões, né? Milhões, não sei se tem milhões, mas tem muitos médicos associados, ainda somos pequenininhos. Então, um dos motivos que eu aceitei e desejei muito, pedi a Deus para que eu viesse para cá, foi para provar para esses profissionais, que inclusive teve clientes que deixaram de fazer tratamento porque tiveram profissionais que falaram, não tem comprovação científica, mas tem. Quem recebeu essa informação é só entrar nessas bases de dados. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem várias informações, links sérios, corretos, do governo, né? Então a gente já entendeu que é uma questão comprovada, científica, não é um experimento, né? Já foi aprovado pelo SUS, mas deixa eu entender na prática. A minha sogra, ela tem artrite. Aí está sentindo dores e tal, aí qual o procedimento? Ela já tem um médico que cuida dela. Ela deve chegar no médico dela e falar, doutor, eu ouvi dizer que a ozonoterapia ajuda a amenizar a dor. O senhor pode me fazer uma recomendação? Aí ele faz um encaminhamento, não isso? Não pode. Infelizmente, eles não podem, porque o Conselho Regional de Medicina só reconhece a ozonoterapia como procedimento experimental. Sim. Então, é isso que está no CCJ. Todos os conselhos federais já regulamentaram, já aprovaram, sim, mas eu não sei porquê, mas a questão da medicina ainda não regulamentou, somente de modo experimental. O médico pode até fazer a ozonoterapia, que nem tem lá o doutor André, lá em Itajaí, médicos também lá de Cabo Frio, entrevista, que eu vou deixar o link daqui do Instagram. Faz uma lista de links aí. Do Instagram, então tem lá a entrevista de uma médica de Cabo Frio que encaminha seus pacientes para esse centro de ozonoterapia, esse centro de práticas integrativas. Entendeu? Ou seja, tem médicos que acreditam, sim, tem médicos que não acreditam, tem profissionais, né? Sim, que acreditam, tem profissionais que não acreditam. Então a minha sogra deve procurar o quê? O SUS? Não, ela pode procurar. O SUS, infelizmente, só tem em Cabo Frio, sim, em Araraquara, ou então lá em Itajaí. Ela tem que procurar essas regiões, né, que já tem essa equipe. Isso, ou então procurar odontoterapeutas particulares, sim, que o preço é bem acessível. Olha que legal. Muito acessível mesmo, porque se a gente for contar quantos anti-inflamatórios a pessoa já tomou, eu, por exemplo, sim, eu já gastei dinheiro com muito anti-inflamatório e não adiantou nada. Já gastei dinheiro, não que não faça bem com anti-inflamatório, eu falei isso, mas não de maneira crônica. Então, se você for colocar na ponta do lápis, a qualidade de vida que melhora significativamente e o custo que você vai economizar em relação a medicamento, e o seu rim? Sim. Nossa, o seu rim vai agradecer. Todo mundo sabe que usando certos medicamentos a longo prazo, e que muitas vezes os médicos não recomendam usar a longo prazo, mas as pessoas por dores crônicas acabam usando, chega no final da vida o rim não aguenta. Sim. Todo mundo sabe disso, entendeu? Então por isso que vem a ozonoterapia. E em relação a custo, não melhora só a qualidade de vida, traz a pessoa de volta para a sociedade, né? Mas você também economiza o quê? Na qualidade de vida, no custo, sim, que ela vai deixar, o hospital vai deixar de ter internações, usando em feridas, vai diminuir o número de amputações, tanto que está lá o centro de Araraquara. Araraquara começou de modo experimental pelo prefeito, durante 6 meses. O resultado foi tão excelente que já tem mais de 2 anos que ele existe. Totalmente excelente. Eu vou fazer isso, eu já estou encaminhando a minha sogra, eu tenho certeza, ela confia em mim também, e eu vou olhar os links da descrição, apesar de confiar 100% na Ana.
Eu vou olhar os links, vou continuar estudando, porque eu sei que vai trazer benefícios para a minha saúde também. E esse é o caminho que já foi dado aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença no Marco Podcast. Acredito que você tenha já iluminado, né, muito a gente com informações precisas, e quero que você volte aqui, porque faltou falar muita coisa. Faltou. E quem tiver mais perguntas, pode falar, que eu tenho muito mais coisas para falar. Então eu quero agradecer a sua presença aqui e esperar no próximo bloco, numa próxima ocasião. Fechado, eu que agradeço. Obrigado e a você. Deus, principalmente. Sem dúvida, em primeiro lugar. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Procure a doutora Ana Guedes lá no Instagram. Os links estão todos aqui. Eu vou deixar o Instagram dela como primeiro link para facilitar a sua vida. E ela vai trazer mais informações, responder perguntas, enfim. Obrigado a você que acompanhou o Marco Podcast até agora. Forte abraço. Até o próximo. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.